Irmãos, hoje nós vamos dar continuidade na confissão de fé de nossa igreja, onde nós estamos no capítulo 8, sendo que existem 24 capítulos, certo? E talvez você se pergunte, por que uma confissão de fé, né? Talvez já tenha passado pela sua cabeça. E é importante que você saiba que isso não é novidade inventada por nós. As confissões de fé, elas são tão antigas quanto a igreja. Então, se você pegar lá nos primeiros séculos da igreja, você vai ver que a igreja primitiva tinha vários credos, que eram confissões de fé. O credo apostólico é um deles, o credo niceno é outro. Depois, na reforma protestante, nós vimos a ênfase novamente nisso. Por quê? Porque a confissão de fé, ela é como que um protetor da igreja. Aqueles que estão chegando, eles chegam sabendo o que a igreja crê, e ele é um protetor aos de fora. Por quê? Porque aí você consegue afastar lobos das ovelhas. Uma pessoa que vem pensando bobagens e ela se depara com uma confissão de fé bíblica e robusta, ela já diz assim, opa, talvez não seja o meu lugar aqui. Então a confissão de fé é algo que não serve apenas para bonito, ela é necessária. É importante lembrarmos que a confissão de fé da nossa igreja, ela não é infalível. Ela não é uma coisa que não contém absolutamente erros do ponto de vista que você diz assim, a minha confissão de fé ensina isso. Não, a nossa confissão de fé, ela é útil na medida em que ela provém das Escrituras, porque a Bíblia que é inerrante. Na medida que uma confissão de fé não se alicerça, não vem fundamentada da Bíblia, ela pode ser rejeitada. Não creio ser o caso da nossa confissão de fé, porque nossa intenção é sermos extremamente bíblicos. Mas pode acontecer muitas vezes algum equívoco. É possível. Então, quando você olha uma confissão de fé, tenha em mente isso. Ela serve para proteger a igreja e ela serve também para ficar muito claro aos membros aquilo que os membros devem crer. Então, quando uma pessoa vai se tornar membro da IBLM, ela precisa assinar essa confissão. O que quer dizer assinar essa confissão? Não quer dizer que ela vai decorar ela inteira, embora fosse muito útil para a sua alma. Mas não é esse o caso. É a ideia de que ela precisa concordar com isso. Se ela não concorda com isso, nós não dizemos que esse irmão talvez não seja um irmão em Cristo, mas se ele não concordar com a confissão, ele não se tornará membro, certo? Então é importante que você saiba isso. E hoje nós estamos entrando no capítulo 8, que fala a respeito do caminho da salvação. Então, na doutrina fundamental aqui, nós poderíamos dizer que ela está falando sobre a soteriologia. Quem lembra aqui da ideia da doutrina fundamental de soteriologia? Ninguém? Temos um problema grande na igreja. Ninguém lembra da doutrina da soteriologia. É isso mesmo? Vou dar uma chance para erguer a mão de novo. Lembram da doutrina da soteriologia? Não. Não tá. Não, quero saber se os irmãos lembram da doutrina da soteriologia. Ah, certo, melhorou, né? Porque se nós não entendemos a doutrina da soteriologia, temos que começar tudo de novo. Porque ela é a base fundamental para a salvação. Se você não compreende a soteriologia, que esse nome complicado em outras palavras quer dizer doutrina a respeito da salvação, você precisa puxar aí o carro com velocidade e entender. Aqui na confissão de fé, nós não vamos nos deter nos mínimos detalhes da soteriologia, porque isso nós trabalhamos nas doutrinas fundamentais, né? Nós já fizemos isso nas quartas-feiras, antes de começarmos a confissão de fé. Quando nós falamos aqui na confissão de fé, você vai ver que o capítulo 8, o título, ele dá a entender o que nós queremos ensinar com a confissão de fé, que é o caminho da salvação. Isso já de antemão diz que existe um caminho para ser salvo, certo? Essa premissa básica é bíblica, irmãos. Então, a premissa bíblica básica é que existe o caminho. Não existem um dos caminhos. Isso é muito importante que você fique gravado, certo? Por quê? Porque o seu entendimento a respeito do que é o caminho da salvação pode lhe levar ao céu ou pode lhe levar ao inferno. Se você acreditar verdadeiramente que existem muitos caminhos,
isso não vai lhe salvar, porque não importa o quão sincero você seja, mas importa o quanto você esteja no caminho certo. Entenderam? Então, aqui no ponto 1, nós dizemos o seguinte na nossa confissão de fé. Cremos que pelos pecados dos pais, Adão e Eva, ou seja, Adão e Eva são seres reais que viveram na história, não são mito, não são conto de fadas, não são historinha de domingo para as crianças se distraírem, certo? Então isso é importante que você sempre lembre. Adão e Eva são pessoas reais que viveram no tempo e no espaço. E isso faz toda a diferença. Por quê? Porque o que nós vamos falar do caminho da salvação começa com Adão e Eva. E aí ele diz assim: a distância entre Deus e a criatura é tão grande que, embora obedecendo ao Criador por dever, elas jamais chegariam a Deus se não fosse por sua exclusiva iniciativa, num condescendente ato de misericórdia e amor ao pecador. O que nós queremos dizer com essa primeira parte? Queremos dizer que, por mais que o ser humano se esforçasse para fazer as coisas corretamente, fazendo o que é dever dele, fazer o bem ao invés do mal, ele jamais poderia, por isso, se achegar até Deus. É aqui que existe o divisor de águas da sociedade. Então, numa crença popular, quanto melhor você vive mais bondosamente, mais acesso a Deus você tem. Biblicamente, nós vemos aqui pelo ponto 8, pelo capítulo 8.1, que isso é impossível. A partir de Adão e Eva, encontrar o caminho para Deus por conta própria se tornou impossível. Não é possível. Por quê? Agora a gente vê aqui. A salvação é uma obra monergística, ou seja, mono, de uma pessoa só. Procede completamente de Deus e não do homem. Então a salvação, ela não é obtida, segundo a Bíblia, por conta das boas obras do homem. As boas obras do homem não passam do seu dever. Ninguém pode se arrogar uma qualidade especial porque não está matando alguém. Curiosamente é isso que muitas vezes acontece, né? Ninguém pode arrogar para si uma qualidade ao fazer negócio com alguém de não enganar o outro. Olha, mas eu sou honesto, né? E a gente fala firme para a pessoa. Essa aí é a tua obrigação, querido. Ser honesto nada mais é do que você cumprir a tabelinha do campeonato. Essa é a obrigação, certo? E aí ele diz assim, e não do homem, ponto. Enquanto não recebe a graça de Deus no Evangelho, ou seja, por meio da mensagem do caminho, enquanto isso não acontece, e enquanto não exerce a fé salvadora, ou seja, a mensagem do Evangelho de que você é incapaz de ir até Deus, mas que alguém precisa fazer esse trabalho para você, alguém precisa fazer uma ponte de ligação entre Deus e a humanidade, e isso é as boas novas, ou em outras palavras, o Evangelho, que foi feito por Jesus Cristo. E ao entender isso, você precisa o quê? Depositar a sua fé, a confiança. Então, depositar a fé, eu gosto sempre de pensar num depósito de confiança exclusivo. Então, porque às vezes, quando a gente pensa em fé, a gente tem a tendência a equalizar tamanhos de fé. Ah, mas fulano tem menos fé do que eu. Mas fulano tem mais fé do que eu. O ponto aqui não é do tamanho da fé, mas do local onde a fé está sendo colocada, né? Muitos vão olhar para a vida, por exemplo, de uma pessoa muito bondosa como Madre Teresa de Calcutá e vão dizer assim, a fé dela era absurdamente maior que a minha. E se a fé dela está no lugar errado, adiantou alguma coisa? Esse é o ponto. Então, enquanto não exerce a fé salvadora, todos os homens se encontram em estado de total alienação de Deus. Você já parou para pensar nessa palavra? Os mais jovens aqui talvez nem saibam o que quer dizer. Alienado é que você não faz nem ideia, sabe? Sabe quando os jovens ficam, ou até as pessoas mais velhas ficam na frente do computador no Facebook e você fala com ela e ela parece que está em Nárnia, ela parece que está em outro planeta? Isso é alienação. A pessoa fica tão pensando naquilo que ela quer que o que está acontecendo ao seu redor ela nem faz ideia. É exatamente assim que a humanidade está sem Deus.
ela está alienada de Deus. Ela não leva a Deus em consideração. Aquilo que Deus diz que é bom, o ser humano está pouco se importando. Desde que seja vontade do ser humano, ele vai fazer. Que Deus que nada. Estão entendendo? Isso é alienação. E a consequência disso é, estando mortos espiritualmente, sem nenhum poder para buscar a Deus ou a salvação. Esse é o panorama bíblico. A humanidade está morta. E você precisa ir um pouco mais longe quando você pensa na ideia de morto, para você pensar o que é a humanidade diante de Deus. Ninguém gosta de velório, pelo menos eu não gosto, né? Embora a gente saiba que Salomão fala que há mais valor num velório porque você é a brevidade da vida, eu continuo não gostando do velório, porque é um local que você vê uma pessoa sem vida, morta. Não existe mais fôlego de vida ali. E não vai mais existir. Então você chama essa pessoa, se você pudesse fazer alguma coisa, você fala, Adriano, acorda. E o morto continua morto. E aí você tenta pegar na mão do morto e balança, e fala, Adriano, acorda. E ele não faz nada, porque ele está morto. É essa a ideia da humanidade sem Deus. A humanidade sem Deus está morta em seus delitos e pecados. O que quer dizer isso? Que tudo aquilo que se relaciona a Deus verdadeiramente vindo da Bíblia, eles não estão nem aí. Eu não estou falando de religiosidade que a maioria dos seres humanos tem. Eu estou falando a respeito de uma vida devota a Deus e crendo em Cristo como o único caminho. Mortos. Então o que nós podemos ver aí, quem gosta de seriado, é o Walking Dead todo dia. Zumbis, pessoas mortas caminhando, indo direto para o inferno sem nem perceber. Essa é a realidade da humanidade. Se pudéssemos enxergar, nós enxergaríamos um monte de mortos-vivos. Não morreram ainda, é verdade, fisicamente, mas estão mortos em delitos e transgressões. Espiritualmente, a humanidade está morta. Vamos olhar alguns textos aqui? Abra aí sua Bíblia em Isaías 64, verso 6. Isaías 64, verso 6. O profeta diz assim: estamos todos impuros por causa de nosso pecado. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos. Como as folhas das árvores, murchamos e caímos, e nossos pecados nos levam embora como o vento. A ideia que o profeta está falando aqui é o seguinte: diante de Deus, nenhuma obra é possível de elogio. Ninguém pode chegar diante de Deus e dizer assim, construir 10 hospitais. Para Deus, tudo aquilo que é feito sem levar a Ele e o seu Filho em consideração é trapo imundo. A linguagem aqui que o profeta usa é a ideia dos panos que as mulheres usavam quando estavam menstruadas, que ficavam sujos. E na lei de Moisés, aqui na lei cerimonial, isso era impureza. Então essa ideia de impureza é a ideia de uma pessoa contaminada que não pode ter acesso a Deus. Então você imagina uma pessoa hoje orgulhosa das suas boas obras, que construiu 5 hospitais e 3 escolas fundamentais. Aí nós humanamente olhamos e falamos, isso é bom, isso não é ruim. E continuará sendo bom, não é ruim. O problema é que isso diante de Deus, que não precisa de nada, é como trapo de imundícia. A pessoa não pode chegar diante de Deus e dizer, eu fiz, eu tenho 1 milhão no banco, agora eu vou fazer mais. Não adianta. Estão entendendo? Esse é o ponto. Esse é o ponto. O problema é que a humanidade gosta de se julgar num nível horizontal. Eu com o irmão aqui, eu com a menina ali. Mas esse é o ponto. Você não deve pensar assim, você deveria se comparar verticalmente com Deus. E quando você se comparar com Deus,
a única coisa que você pode perceber é a sua impureza, é a sua indignidade. É como você querer oferecer para alguém que já tem tudo. É como você chegar diante de Deus e dizer: olha, Senhor, eu te entrego tudo isso que eu construí. E Deus olhar para você e dizer: para mim não é nada, porque o ouro e a prata são meus. Todos os animais dos bosques são meus, o salmista diz que Deus fala. As estrelas eu conheço e chamo pelo nome. O que são essas obras para me agradar a ponto de eu ficar impressionado? Nada. Com Jó nós temos uma versão bem profunda de Deus falando com Jó. Onde é que você estava quando eu fiz isso, quando eu construí aquilo? Esse é o ponto. Outro texto que nos fala a respeito disso, Efésios 2, um texto bastante clássico a respeito do estado da humanidade. Dos versos 1 a 5. Aqui o apóstolo Paulo vai fazer um contraste de uma nova vida com Cristo. É importante que você entenda que para Deus existe duas formas de Deus lhe enxergar. Ou você está unido com Cristo e é um herdeiro das promessas em Cristo, ou você é inimigo de Deus e herdeiro de todas as promessas para aqueles que são inimigos de Deus. É duas famílias. Ou você está na família de Deus ou na família de Satanás. É muito simples. É muito simples, são só duas. São dois caminhos. Um é estreito, o outro é largo. Vira e mexe o pessoal quer colocar um caminho intermediário. Ah, mas não precisa ser nem tão estreito, nem tão largo. Biblicamente são dois caminhos. É um radical e outro que não é radical. E muitas vezes aqueles que querem amaciar, eles estão muito mais inclinados ao caminho não radical do que ao radical. Ah, mas o que é ser radical? É seguir a Bíblia como ela nos ensina. Ponto. Aí ele diz assim, verso 1: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. O apóstolo Paulo está dando uma descrição muito clara daqueles que não estão em Cristo, dos quais todos nós crentes agora vivemos outrora. Então aqui já fica um aviso que não sobra espaço para orgulho. Ai, mas eu sou crente, aquele cara, olha só, é um beberrão, é isso. Cuidado, cuidado. Porque a única diferença de você não estar no lugar dele é a graça de Deus. Não são suas boas obras. Então vocês notam que a linha é tênue. Nós começamos a viver diferente porque nós somos resgatados, não porque nós somos melhores. E aí a humildade é o caminho que a Bíblia lhe ensina. Que é a humildade? Não tem uma visão de si próprio muito elevada. Cuidado, porque junto com o orgulho vem a queda. Sempre é assim. E aí ele continua dizendo, verso 3: todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Então aqui já fica a resposta de você dizer assim para uma pessoa: por que Deus não salva todos? Porque Ele não quer. Ai, mas assim Ele é injusto. Não, o apóstolo Paulo está dizendo que todos eram merecedores da ira. Então se todos são merecedores da ira e Deus tira um punhado, graças a Deus por isso. Porque na realidade todos eram merecedores da ira. Isso muda a maneira como você entende a humanidade. Quando nós somos bíblicos, nós entendemos que não existe bondade em ser humano algum. E quando nós entendemos que não existe bondade no ser humano de forma alguma, você não questiona porque Deus salva alguns e não outros. Ainda bem que Ele salva alguns. Porque o certo, se Ele quisesse manter o caminho apenas de justiça, era não salvar nenhum. Mas Ele, por causa do amor, Ele manteve a sua justiça e manteve o seu amor na cruz de Cristo. A cruz é a demonstração da justiça de Deus ao condenar o pecado no seu Filho. É a demonstração do amor de Deus ao salvar pessoas que não merecem ser salvas. Doido, né? Se isso não é radical,
Se isso não é radical, eu não sei mais o que pode ser. E aí ele diz no verso 4, mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. A vida só pode ser encontrada em Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então não existe aqui uma possibilidade de outro caminho. E ele termina dizendo, no verso 6, no verso 5, final, a parte final, é pela graça que vocês são salvos. Graça é a ideia de favor imerecido. Então isso nos deixa numa situação de humilhação constante. Não se exalte. Agradeça a Deus por tamanha salvação, mas não se exalte. Não foi porque você é mais bonito que o outro. Não foi porque você é mais inteligente que o outro. Não foi porque você é mais rico e poderoso que o outro. Não foi. Segundo o apóstolo Paulo diz que ele, geralmente quando Deus escolhe, é porque são os piores tipos de gente. Ele diz que ele era o pior dos pecadores. Então você pode, por aplicação, pensar a você, olha, se você foi salvo, não existia nada de bom em você. Pelo contrário. E aí quando a gente olha dessa forma, a gente diz assim, eu não vou me exaltar. O último texto desse ponto 1 é lá em Jó, verso 35, capítulo 35, versos 6 e 8. Aqui é aquelas famosas conversas dos amigos de Jó, né? Algumas, os amigos da onça, né? Aqueles amigos que você já está quase morto e ele chega pisando no seu pescoço. Mas o fato é que, apesar disso, muitas das coisas que os amigos falavam era verdade, biblicamente falando. Não se aplicavam a Jó porque eles estavam conjecturando coisas que Jó poderia ter feito. E muitas vezes é o alerta que fica a nós também, né? A gente não está errado biblicamente num julgamento a algumas pessoas, mas a gente está extremamente equivocado de querer julgar sem saber. Isso não acontece com você? Comigo muitas vezes acontece. Muitas vezes eu tenho um pensamento bíblico de julgamento correto, a Bíblia fala que é lícito julgar, mas existem circunstâncias para o julgamento. Você não pode sair pensando que o irmão não abriu a porta da casa porque você bateu na porta e ele não abriu porque ele não queria lhe ver. Você não sabe disso. Então se contenha quando vê o irmão estava tomando banho ou não estava em casa. Tinha saído de carona e o carro estava na garagem. Estão entendendo esse exemplo? Esse é o ponto. Temos que ser cuidadosos com isso. Aí ele diz aqui no verso 6, se você pecar, em que isso afetará a Deus? Mesmo que peque repetidamente, que efeito terá sobre ele? Aí agora a parte 7 ele diz assim, se você for justo, isso será um grande presente para ele? A ideia de você ficar se elogiando para Deus, olha, eu não tenho sido mentiroso, eu não tenho pecado, eu não tenho... Obrigado, Deus, porque eu não sou como os pecadores. Lembram da oração do publicano e do fariseu? Lembram? É isso que ele está dizendo. E aí agora ele termina dizendo no verso 7 ali, o que você tem para lhe dar? Você tem alguma coisa que possa dar para Deus, que Deus diga assim, muito obrigado. Eu não... Ai, mas que maravilha, esse diamante precioso eu não tinha. Está entendendo a gravidade? Deus criou tudo. O que Ele vai precisar de você e eu? Aí a gente começa a dizer assim, mas naquela igreja eles só menosprezam o ser humano. Não é isso. O ser humano tem valor. Tanto é que ele foi colocado para ser a joia da criação. De toda a criação, o ser humano é o ponto alto. É o único que tem a imagem e semelhança de Deus. Mas isso não lhe dá nada do que se gabar diante de Deus. Dizer assim, olha Deus, eu sou... Não tem. E aí ele diz o verso 8. Seus pecados só afetam gente como você. Suas boas ações só afetam outros humanos. Então, num nível horizontal, você pode fazer boas obras. E essas boas obras lhe renderam uma placa de rua. Avenida de Domênico, Praça
Existe, existe. Mas isso diante de Deus não tem valor. Você pega nome de cidades que são dadas a pessoas que foram boas para a cidade, não é assim? Não é assim? Em São Paulo esses dias estavam querendo, não sei se fizeram, mas acho até que fizeram, não lembro se era uma rua, um viaduto, acho que era Dilma Rousseff ou coisa assim. Ou, não, acho que era a esposa do Lula, acho que era. Uma coisa assim. Está entendendo? Que valor tem para Deus isso? Nenhum. Porque isso pode ser entre nós motivo de barganha, de eu olhar para você e dizer, olha, eu tenho meu nome numa praça, olha, eu tenho... Diante de Deus isso não leva a lugar nenhum, queridos. O único nome que faz diferença, se você tiver, é da confiança em Jesus Cristo. Certo? O caminho da salvação. Ponto 2. Cremos que, tendo o homem atraído para si a maldição da lei, seria indispensável um exclusivo sacrifício para removê-lo desta maldição, razão porque o Criador estabelece um pacto para salvá-los gratuitamente. Neste pacto, Deus cumpre a necessidade de sacrifício, requerendo dos pecadores fé nele, para que sejam salvos, concedendo-lhes o Espírito Santo para promover a fé para a salvação a todos que foram destinados para a vida eterna. Qual é a ideia aqui do ponto 2? O ponto 2 diz que, pela lei, todo ser humano se torna condenável. Você não consegue obedecer à lei de forma a ser justificado por ela. Por quê? Porque é impossível. O problema está na lei? Não, o problema está no ser humano. Aqui já entra um pouquinho, esse ponto 2, naquilo que nós escutamos na pregação de domingo passado, onde nós vemos que, embora o homem se esforce, ele não pode chegar a Deus, mesmo que ele queira. Por quê? Porque é impossível. Está entendendo a simplicidade disso? Ao mesmo tempo que é simples, é extremamente radical. É impossível. Aí Deus, ele não deixa o homem entregue a si mesmo. Porque se ele deixasse o homem entregue a si mesmo, o que aconteceria? Todos merecedores da ira. Aí aqui nos diz que razão porque o Criador estabelece um pacto para salvá-los gratuitamente. Qual é a ideia? Deus decidiu por si, por sua soberana vontade, com a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, trazer um plano no presente, na história, para que a humanidade pudesse ser resgatada. Essa é a ideia. E é importante que você saiba que quando fala aqui, salvá-los gratuitamente. Isso não quer dizer que foi de graça, porque o preço pago para ser salvo foi um preço bem alto. Mas quer dizer que é gratuito para aquele que crê. Ele não precisa fazer absolutamente nada, a não ser depositar a sua confiança nele. Aí talvez você diga assim, mas a fé não é em si mesmo um ato de boa obra, porque é eu que vou crer nele. Você tem que imaginar essa fé aqui, esse depósito de fé, como você sendo um mendigo na rua, com frio num inverno de 0 graus, rigoroso, com apenas uma camisa de manga curta rasgada, um pé de chinelo só, faminto. E aí uma pessoa passa e fala assim, aceita alimento e um cobertor quente. Aí você olha para ela e diz assim, eu não mereço, eu não tenho nada para lhe oferecer, mas eu vou lhe dar o cobertor de graça. E eu vou lhe dar alimento de graça. É assim que a fé cristã funciona. Você não tem méritos para olhar isso e dizer assim, a fé é minha. A fé é de um mendigo precisando de ajuda, sabendo que ele não tem nada a oferecer em retribuição. Muda a concepção, não muda? Muda, né? Muda porque nós somos pessoas que com frequência somos alimentados, nenhum de nós passa necessidade, nenhum de nós passa fome, graças a Deus por isso. Mas muitas vezes a falta de necessidade nos coloca numa posição perigosa de às vezes querer barganhar com Deus. De às vezes olhar para o lado e dizer assim, mas eu não sou tão ruim quanto esse aqui. E isso é um perigo. E aí agora ele diz, terminando aqui o ponto 2, neste pacto,
Deus cumpre a necessidade de sacrifício. Como que ele faz isso? Enviando seu filho. Não ficou de graça, foi pago um preço. É gratuito porque o ser humano é incapaz de fazer algo para receber. Mas não foi de graça no sentido que não teve que ser feito nada. Deus enviou o seu filho. E aí você pensa, se você enviaria seu filho ou a pessoa que você ama por pessoas injustas. A Bíblia fala, talvez por um justo você fizesse algum tipo de sacrifício. Mas nós jamais faríamos isso. Por quê? Porque você jamais trocaria alguém de supremo valor para você por alguém sem valor nenhum. E aqui complica ainda mais a situação da humanidade, para mostrar como nós somos incapazes. E aí ele diz que o que Deus requer dos pecadores é a fé nele, para que sejam salvos. E ao fazer isso, ele concede o Espírito Santo para promover essa fé, para que a salvação aconteça a todos aqueles que no plano de Deus eterno são destinados à vida eterna. Mas quem são esses? Não sei. Quem sabe? Deus. E como nós fazemos? Pregamos o Evangelho para que todos aqueles que são destinados venham à fé por meio da proclamação do Evangelho. É isso que nos cabe. Você ficar imaginando quem é, quem não é, isso não está escrito para você. Isso não está escrito para você. Vamos abrir aí em Romanos capítulo 3, que fala a respeito disso. (20 a 22). Verso 20 de Romanos 3. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. O que ele está dizendo? A lei dizia assim, existe um ritual, você precisa fazer assim. A lei apontava para vários tipos de simbologia que você precisava seguir à risca. Mas isso nunca foi capaz de salvar definitivamente o homem. Por quê? Porque o homem não pode ser salvo ao cumprir a lei, porque ele não consegue. O problema está na lei? Não, o problema está no ser humano. E aí ele diz, mas agora no tempo presente, depois que Cristo veio, Deus mostrou a maneira como ele torna as pessoas justificadas diante dele. E aí ele diz no verso 22, somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem sem nenhuma distinção. Não adianta ser judeu e não crer. Não adianta ser rico e não crer. Não adianta ser pobre e não crer. Não há distinção, nem de raça, não há distinção de condição social, não há condição de gênero, masculino ou feminino, não há distinção entre jovens e adultos. Se você não crer, você está perdido. A fé dos seus pais, jovens, não salvará vocês. A fé que vocês precisam ter é individual. Você precisa crer no Messias. Ai, mas eu ia com meu pai e com a minha mãe todos os domingos. Lembra do domingo passado? Lembra? Pode acontecer isso muitas vezes. Você chegar lá achando que por compartilhar da igreja, mas eu fui em 10 domingos de almoço na igreja. E aí você bate na porta e a porta está fechada e vem uma voz dizendo, não o conheço. Se aparte daqui. Paulo deixa muito claro, porque aqui Paulo começa escrevendo, porque muitas vezes o judeu podia olhar para si como o detentor das promessas de Deus, a nação eleita, e achar que era superior. E Paulo diz, olha, não tem distinção. O judeu, o grego e o gentil, todos são salvos da mesma forma. Sem Cristo, perdição. Com Cristo, salvação a todo que crê. Segundo texto aqui, Romanos 8,3. Só um pouquinho mais para frente aí.
E esse foi o texto, se eu não me engano, minha memória não é tão boa, mas esse eu acho que foi o texto que o pastor Fernando citou no domingo. Você estou certo, pastor? Foi isso, né? Então agora Paulo começa nesse capítulo 8 fazer um contraste entre aqueles que estão em Cristo e aqueles que estão debaixo da lei ainda. E ele começa a dizer aqui que em Cristo não existe mais condenação. Aqueles que ainda estão debaixo da lei continuam condenados. E aí ele diz assim, verso 3: a lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Olha onde é que está o problema aí. Não é na lei. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer. De que forma? Ao enviar seu Filho, na semelhança da natureza humana, pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício pelo nosso pecado. Deus envia Jesus como gente, como homem, para salvar homens. Aquilo que não é assumido não pode ser redimido. Porque Jesus teve que vir como homem? Para salvar a humanidade. Se ele quisesse salvar os anjos, ele teria vindo como um anjo. Esse é o ponto importante que você saiba. Aí ele diz assim: com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Com isso o quê? Ao enviar Jesus para morrer pelos nossos pecados. Essa narrativa de Paulo aqui em Romanos. Em Cristo não há mais condenação. A parte de Cristo não existe salvação. Não existe atalho, não existe jeitinho. Não existe. Você está perdido. Por isso que é tão importante entender quem Cristo é, o que Cristo fez, para você valorizar. Para eu valorizar. Porque tantas vezes nós valorizamos pessoas que nos dão um panetone de Natal e esquecemos que aquele que veio para nascer no Natal deu a sua própria vida por pecadores. Por que isso? Porque muitas vezes a gente não enxerga. E os seres humanos, como são muito visuais, acabam não vendo o valor disso. Por isso que a fé não se enxerga com olhos naturais, mas com olhos espirituais. Nós contemplamos o que a Bíblia nos fala, meditamos nisso e o Espírito Santo nos ajuda a valorizar. Agora, muitas vezes, você não gasta tempo valorizando isso ao aprender sobre isso. E aí qual é a consequência? Você não vai valorizar, querido. Você não vai valorizar. Sabe por que você começa a valorizar a igreja? Quando você começa a entender o que é a igreja. É assim que acontece. Você só valoriza aquilo que você considera precioso. Ou você considera precioso ou você tem medo, né? Por exemplo, no caso do trabalho, muitas vezes você não acha precioso o seu chefe, mas você tem medo dele, aí você valoriza. Mas não se trata disso aqui. Deus, quando ele fez isso ao enviar Jesus, ele quer demonstrar a sua incapacidade sem ele. Último texto desse ponto 2, 1 de Pedro 18 a 21. 1 de Pedro capítulo 1, verso 18 a 21. Esse texto é maravilhoso. Esse texto é maravilhoso. Ele mostra aquilo que talvez você nunca tenha percebido, o preço que foi pago pela salvação da sua alma. Ele mostra esse valor. Porque muitas vezes nós somos ligados às moedas de dinheiro humano. O dólar é valioso, o ouro é valioso, né? O ouro, sem sombra de dúvida, é o que tem mais valor, sempre foi. Porque ele não desvaloriza, né? Porque ele é algo que pode vir a crise que for, ele continua sendo ouro. E aí agora você vai ver com o que o apóstolo Pedro compara o preço. Ele diz assim: pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago como simples ouro. O que o apóstolo Pedro está fazendo? Considerando o ouro como nada. Ou prata, que perdem seu valor. Aí a gente olha e diz assim, como assim? Que comparação do apóstolo Pedro é essa? Agora ele mostra a comparação no verso 19.
mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus sem pecado nem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nesses últimos tempos, ou seja, na sua vinda, na sua morte, na sua ressurreição, foi revelado por causa de vocês. Por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus. Depositam sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. O preço que foi pago para as pessoas serem salvas está vinculado à morte de Cristo. O sangue de Cristo precisou ser derramado. Sem sangue não há remissão de pecados. Era necessário. O próprio Pai enviou o Filho para ser esmagado. Aí agora você fica chocado, mas essa é a verdade da Bíblia. Essa é a verdade da Bíblia. Então, quando nós pensamos em valor, lembre-se desse valor. Esse valor que não pode ser mensurado humanamente, porque ele tem valor de Deus. É algo que não pode ser comprado por nenhum dinheiro do mundo. Por quê? Porque ele não está disponível nas prateleiras. Ah, mas e se o Bill Gates com bilhões de dólares quiser? Ele não consegue, porque o sangue precioso de Cristo não está à venda. Ele é doado gratuitamente a todo aquele que crê. Mas todo aquele que se acha poderoso o suficiente não recorrerá a ele, porque ele acha que não precisa. Então, queridos, nós vamos parar por aqui, nesse ponto 2, e é importante que você lembre do seguinte: a nossa confissão de fé, ela quer destacar que existe um caminho apenas da salvação, e ele é em Cristo Jesus. Tá bem, queridos?